Boa noite, amigos queridos, desse centro tão maravilhoso que nos dá essa oportunidade ímpar de estarmos aqui com jovens palestrantes, jovens que já fazem estudos nas suas casas e que agora estão adentrando o mundo das palestras públicas. Hoje a gente tem a Bruna Azevedo. Tudo bom, Bruna? Tudo bom contigo? Tudo tranquilo. Eu vou fazer a leitura aqui do livro Pão Nosso, de Emmanuel, capítulo 143, não tiranises, 143 do capítulo. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Marcos, capítulo 4, versículo 33. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, seu discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre. Tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbológico, enquanto a multidão transmitiu verdades fundamentais por intermédio de contos simples. A conversação dele diferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estais em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Essa mensagem é muito forte. Vamos lá, fazer a prece e depois passa a palavra à nossa amiga. Que os amigos espirituais, como foi dito, possam estar conosco nesse momento, envolvendo cada pessoa no seu lar, na rua, no trabalho, que nós possamos entender que a vontade do Mestre é que nos amemos. Estar juntos, trabalhando juntos, nos faz cada vez mais fortes. Ser conosco, nos envolvendo, nos protegendo, hoje e sempre. Assim seja. Então, com a palavra, Bruna Azevedo. Essa mensagem é uma mensagem forte, né? Uma mensagem, assim, um pouco impactante, né? Porque a gente pode ter uma reflexão muito interessante em cima dessa questão. A primeira vez que eu li, assim, eu fiquei tipo assim, não, pera, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi direitinho. Porque a linguagem de Emmanuel, às vezes, para os jovens fica um pouco complicada, mas nada que não possa ser descomplicado, né? Esse versículo, esse trecho, né, que ele comenta, das parábolas, né, com muitas parábolas, com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Então, assim, antes da gente entrar nessa questão desse não tiranises, a gente sabe, né, que os ensinamentos deixados, né, pelo Cristo, ele falava, né, por forma de parábolas, né? Porque naquela época, né, era muito, assim, ele precisava alcançar bastante gente, né? E muitas das coisas naquela época, a compreensão era diferente da compreensão que a gente tem hoje, né? De toda a bagagem, né, histórica e de experiências, né? Então, assim, dá para atingir diversas esferas, né? Até das mais intelectuais, das não tanto, né? E quando ele fala dessa questão dos ensinamentos doutrinários, evangélicos, realmente tem algumas pessoas que usam do conhecimento desses ensinamentos para passar para o outro de uma forma um pouco assim, agressiva, um pouco ofensiva,
ele até usa esse termo, né, de tirania, e que, assim, às vezes, nem todo mundo pensa que nem você, né? Às vezes, para uma pessoa entender alguma coisa, ela precisa de uma base, ou precisa de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais caridosa, mais bondosa, mais humilde, como Jesus fez, sabe? Assim, uma coisa que, independente de religião, acho que qualquer pessoa cristã consegue perceber que Jesus tinha uma bondade muito grande, né, para falar. Ele tinha essa questão da humildade, da caridade. Acho que, assim, esse é o básico, assim, o básico que precisava ser aprendido mesmo para conseguir entender coisas maiores, né, mais grandiosas de interpretação. Esse básico é necessário, sabe? Então, essa questão da forma como a gente passa o conhecimento, ele também precisa ser moldado acerca da forma que aquela pessoa tem para compreender o que você está falando, né? É igual uma criança, né? Ele fala bastante dessa questão da criança, né? De você ter essa simplicidade da criança para compreender as coisas, absorver as coisas de uma forma mais simples, né? E quando a pessoa tem um propósito, quando ela tem uma união assim com Cristo, essa união mais de divindade, realmente fica um pouco mais fácil de compreender essas questões, né? De absorver melhor esses ensinamentos, né? Uma coisa que a gente costuma ouvir bastante, né? Às vezes quando a gente está no curso esses cursos doutrinários, né, no centro, que eles sempre falam, né, dessa questão do conhecimento, assim, que existe uma escadinha para a gente cumprir, né? Existem etapas, é como se fosse um colégio, né? Você tem que fazer a primeira série, passar nas provas, entender o conteúdo, passar nas provas para poder passar para o ano seguinte e conseguir compreender coisas maiores, coisas mais complexas, né? E assim como na escola, a vida também é assim, né? Até mesmo a vida espiritual, a vida aqui, ela tem essas escadinhas. E quando Jesus falava por parábolas, ele tinha bem claro essa noção dessa necessidade das escadinhas, porque cada um está num nível. Por exemplo, os discípulos, eles tinham uma compreensão maior do que aqueles mais humildes, mais simples, né? Então, e ele conseguia acessar todas essas populações, né? Então, quando mesmo a nossa linguagem sendo um pouco limitada em termos, a gente pode sim adaptar ela para diversos tipos de níveis de compreensão, seja uma criança ou uma pessoa que já fez vários cursos doutrinários, uma pessoa, né, que já tem mais nível de estudo, e sempre lembrando dessa questão de não se colocar acima dessas pessoas, porque você sabe mais. Isso é muito importante também. Tem até no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, do Bem-aventurados Pobres de Espíritos, que tem uma parte que ele fala aquele que se eleva será rebaixado, né? Que ele fala dessa questão de não ter essa necessidade de você se colocar acima de alguém, sabe? Porque todos nós somos irmãos, todos fomos feitos simples e ignorantes, né? Todos nós vamos entender muitas coisas, cada um no seu tempo de compreensão. Às vezes, a sua capacidade de absorver, de fato, esse conteúdo é um pouco limitada, porque às vezes você pode acabar até ficando um pouco impressionado, se impressionar bastante e não absorver o conteúdo de fato daquilo, né? E essa questão do não tiranizes entra muito em cima disso, da forma que é passada, né? Esses ensinamentos, né? Não tem necessidade disso, porque da mesma forma que você consegue ter um nível mais elevado de aprendizado, a outra pessoa consegue ter um dia também. Mas para ela chegar nesse nível, realmente precisa
Você precisa abaixar um pouquinho a bola, ter um pouquinho de humildade na sua fala, nas suas compreensões e passar da melhor forma possível, porque Jesus conta conosco, né? A espiritualidade conta conosco, porque nós precisamos nos ajudar, nós somos irmãos, nós precisamos ter essa fraternidade, né? O conhecimento, as informações são passadas de uma forma mais leve, de uma forma mais sutil, mais tranquila. Você não precisa rebaixar ninguém, nem se colocar acima de alguém por isso. Tem também no capítulo 24 lá do Evangelho, que ele fala sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Essa parte também ela é muito interessante, porque ela também fala exatamente dessas questões, né? De que tudo um dia vai ser muito esclarecido. Até quando a gente está lendo, às vezes fazendo curso, quando a gente está lendo lá o livro dos Espíritos, sempre tem aquela resposta: ainda não tens condições de compreender. Às vezes, quando a gente está fazendo o curso, a gente fica, meu Deus do céu, mas por que não fala logo? Principalmente nesses temas sobre universo, outros mundos, né? Essas coisas que a gente tem muito questionamento para querer entender como que funciona. Mas, às vezes, se eles falarem, às vezes a gente pode ficar muito impressionado, não compreender de fato o que é e fazer muito mais confusão. Então, realmente, a gente não precisa compreender essas coisas ainda, porque o básico precisa ser feito. Né, o básico precisa ser feito, que é a caridade, o respeito ao próximo, coisas que, assim, é básico, mas é difícil. É difícil. É difícil, principalmente aquele que te desafia, aquele que não te dá bom dia, aquele que te olha torto, sabe? Aquele que grita perto de você. É difícil você vir com toda essa carga de amor e bondade para essas pessoas. Então, um dia a gente vai conseguir, a humanidade já está conseguindo bastante ter esse olhar mais fraterno, mais humano, principalmente depois da pandemia, né? Assim, eu acho que não tem porquê a gente ter alguma ansiedade, alguma euforia para querer chegar logo lá, porque não tem necessidade disso, tudo passa. Né, os conhecimentos estão aí para a gente absorver eles da forma que a gente for conseguindo. Se não for conseguir agora, vai depois, sabe? Mas tenha certeza de que ele vem, o conhecimento vem, a sabedoria vem, com as experiências. A gente sabe que aqui a gente está no mundo, né, de provas e expiações, e que realmente tem momentos difíceis. Principalmente para a própria juventude, né, que é até um pouco mais sensível, principalmente nesse mundo que o acesso à informação é muito grande, acesso a qualquer coisa a gente tem rápido, sabe? Esse imediatismo desse mundo moderno, ele é bom por um lado, mas às vezes ele pode ser um pouco prejudicial. Então, assim, é importante para a gente ter essa consciência de que tudo acontece no tempo que tem que acontecer, sabe? E com as experiências de vida, a gente vai compreendendo melhor tudo isso, sabe? Errando, aprendendo, errando de novo e refletindo e se dispondo a mudar e se dispondo a ser melhor, porque eu acho que a questão é bem essa, você se dispor a ser melhor, você se dispor a ouvir o outro, porque se tem alguma pessoa falando algo ali que está fazendo bem, que está realmente fazendo a diferença, por exemplo, quando Jesus falava lá, reunia todo mundo, assim, você está escutando realmente de fato o que está sendo dito? Você está absorvendo realmente de fato o que está sendo dito? Porque muitas das vezes a gente se fecha, né, no mundo, se fecha nos nossos próprios conceitos. É isso que eu penso e ponto. Se você não pensa assim, nossa, o problema é seu, mas essa é a minha forma de pensar. Mas talvez a forma de pensar do outro pode contribuir e modificar a sua forma de pensar, porque nós vivemos em sociedade, nós estamos juntos aqui para crescer juntos, né? Então, essa união é muito importante. A comunicação é muito importante. Por mais que algumas vezes pareça ser difícil acessar algumas pessoas, em alguns momentos, se colocar em alguns momentos, porque nessa época a gente vê muito, né, de muita militância, às vezes as pessoas têm uma necessidade muito grande de se posicionar, porque eu quero me posicionar, eu quero falar, eu quero mostrar o que eu penso. Isso é importante, sim, você realmente precisa saber colocar para fora o que está dentro de você. Mas conseguir refletir de que forma você está passando isso e perceber se, antes de você passar qualquer coisa para fora, se você teve um momento de escuta.
Porque a escuta ela é muito importante. Ela é muito importante, porque é através da escuta que a gente consegue refletir melhor em silêncio, se recolher, refletir, para depois colocar para fora tudo que você conseguiu interpretar disso, sabe? A gente precisa desse momento, né? E eu acho que essa questão de não tiranizes, né, desses diálogos, também está em cima dessa questão, né? De como está feito essa reflexão, né? Desses ensinamentos, né? E acho que é basicamente isso, assim, que eu tinha para falar sobre essa parte. Dá para falar bastante coisa, mas eu acho que, assim, o básicozinho que eu consegui interpretar desse comentário de Emmanuel, né, foi isso. Eu gostei muito, eu fiquei refletindo algumas coisas que eu estou falando aqui e me surgiu uma pergunta. Qual momento você, Bruna, é tirana? É tirana? Eu acho que em muitos momentos eu consigo ser, assim, comigo mesma, sabe? É aquele dedo apontando para mim muito, sabe? E acho que é nesses momentos mesmo, de introspecção comigo mesma, porque às vezes eu acabo me julgando muito, sabe? Muito, me julgando muito, às vezes nem precisa disso tudo, mas acho que nesses momentos. E nesses momentos, assim, que você percebe que você está sendo muito dura, porque não é só você, todo mundo já passou por isso mesmo. O que você faz para você reverter isso? Você tem algum segredo que você possa contar para a gente? Eu faço, assim, quando é algo que realmente me incomoda, eu não vou mentir, eu tento esquecer. Guardar no lugar da minha mente, eu não quero mais lembrar disso, não quero mais acessar essa informação, vou me ocupar com outras coisas e vou deixar isso daí guardado lá. Eu não enfrento de cara, quando é algo que realmente eu preciso enfrentar, mas me incomoda, então eu guardo. Guardo, vou fazer outras coisas, mas querendo ou não, isso volta. Tem momentos que a vida traz de volta aquilo que você guardou, para você resolver, né? E quando eu percebo que volta essas reflexões, que eu realmente preciso resolver, aí eu paro, eu penso e o que me resta é pedir intuição ao alto, em prece, o que eu faço, me ajuda, preciso de ajuda, preciso resolver isso, enfrentar isso, o que eu faço, sabe? E às vezes é algo tão simples assim, tipo, não, conversa com aquela pessoa, sabe? Algo às vezes tão simples, que às vezes não precisava eu ter ficado tão nervosa e escondido, guardado, simplesmente ter resolvido na hora, mas na hora eu não estava disposta, né? Então, às vezes, os momentos aparecem no tempo que precisa acontecer, né? dessas reflexões, quando a gente está disposto a mudar, né? E você consegue... Não, respondeu, lógico. E você consegue respeitar o tempo do outro? Você consegue respeitar? Porque, como disse aqui, cada um tem seu tempo no texto. Você consegue? Muitos momentos eu já deixei de respeitar o tempo do outro. Muitos momentos já deixei. Já. Porque, às vezes, eu ficava nervosa, assim, por que você não está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Mas é tão simples entender isso, quer que eu desenhe? Né, assim, sabe? Às vezes eu tenho... E é exatamente aquela questão, o outro não estava preparado para entender daquela forma e eu não estava preparada para me comunicar de uma forma saudável, sabe? De uma forma tranquila, né? Então, a falta de respeito do tempo do outro entra bem aí, sabe? E foram nesses momentos que eu não soube respeitar esse tempo do outro, que depois realmente, quando eu paro para refletir, eu fico, nossa, realmente não devia ter feito isso, me senti muito mal, que aí vem a necessidade de eu tenho que passar realmente a respeitar o tempo do próximo, porque é tão ruim quando fazem isso comigo, né? É tão ruim quando eu tô no lugar da outra pessoa, né? Então, eu acho que se colocar no lugar do outro também tem isso. Ajuda. E tem alguma coisa assim que você gostaria que solucionar rápido em você?
Ah, tem várias coisas. Não, então cita pelo menos umas 50. Não, brincadeira. Cita umas duas. Coisas que eu queira resolver. Assim, eu acho que nos meus 24 anos de idade, eu tenho muita coisa para viver ainda, se for para acontecer, né, aqui. Acho que do pouco que eu já pude experimentar dessa vida, muita coisa já aconteceu. Mas eu ainda quero que muita coisa aconteça. Então, toda vez, às vezes eu acordo e penso, a gente sempre reflete, né? E se hoje for meu último dia, será que eu fiz tudo que eu tinha para fazer? O que será que eu tenho mais para fazer? Então, assim, eu sou da área da saúde, né? Eu estou no último semestre do curso de fisioterapia e estou fazendo estágio no Hospital Universitário de Brasília, na parte de clínica médica, onde tem muitos pacientes críticos. Então, assim, mesmo sendo estudante da saúde, quando a gente chega na prática, atende um paciente de manhã que vem a óbito à tarde, assim, isso aconteceu hoje comigo, inclusive. No começo eu realmente fiquei muito abalada emocionalmente, porque mesmo sendo espírita, desde criança, quando a gente está perto realmente dessa passagem, né, para o outro lado, a gente percebe, eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Porque se eu for para lá nesse momento, talvez eu iria com uma sensação de fiz o que tinha que fazer, mas poderia ter feito mais. Acho que todo mundo tem um pouco disso. E mesmo eu tendo o meu jeito, assim, às vezes um pouco introspectivo, às vezes eu tenho meus momentos um pouco tímida, um pouco mais fechada, eu sinto que tem muitas coisas em mim que eu quero melhorar, né? E isso envolve muito questão de demonstrar sentimentos, demonstrar carinho. Isso para mim é algo que eu estou aprendendo a desenvolver depois de muito tempo de luta. E muitas das coisas, uma coisa que me ajuda muito é escrever, né? Eu escrevo desde 2009 em diários que eu tenho, porque eu tenho a necessidade, assim, se eu morrer ou acontecer alguma coisa, tá escrito. Eu sempre falo para os meus pais. Às vezes eu vou pegar um avião e falo, mãe, tá tudo escrito no meu diário. Qualquer coisa que acontecer comigo, tá lá, tá tudo escrito lá. Porque às vezes eu dentro da minha ansiedade, eu fico, pelo menos eu escrevi, talvez não possa ter feito, mas eu escrevi toda a intensidade de tudo que eu quis deixar aqui nesse mundo para alguém. Mas acho que eu estou no caminho ainda para colocar em prática tudo que eu quero fazer, mas acho que, se Deus permitir, tem muita coisa boa aí para somar nesse mundo. Tem alguém assim que já passou pela Terra ou que está na Terra encarnado que você tenha como exemplo assim para você? Você mira assim, ó, esse aqui, se eu conseguir me aproximar dessa pessoa. Ai, esse é o momento que a gente chora, né, Cássio? Ai, meu Deus, esse é o momento que a gente chora. Com certeza a minha família, sim, né? Mas se for para personificar em alguém, vamos falar mãe e pai como se fosse a mesma pessoa, para não fazer, né, não fazer essa distinção, se separar. Mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, sabe? Eu não tenho que reclamar da minha vida. Eu acho que é por ser muito privilegiada que eu me cobro muito, porque eu quero retribuir esse tamanho desse privilégio, trazendo algo de bom. Porque isso vem da família, isso vem da base, da minha criação. E uma coisa que os meus pais sempre priorizaram muito era a união entre irmãos, né? Assim, muitas das vezes a gente não é uma família que se abraça, beija, eu amo você, meu irmão, minha mãe. A gente não é muito assim, a gente tem dias que a gente nem se olha na cara direito, mas o sentimento ele fica ali. Eu acho isso muito bonito, porque acho que a imagem que eu tenho dos meus pais, principalmente da minha mãe, né, como uma visão feminina, eu vejo a minha mãe como uma mulher assim poderosa, sabe? Que é líder, que é chefe, que se posiciona, que fala, a minha mãe, assim, ela é tudo para mim, sabe? Ela é a minha referência. Por detrás de grandes pessoas existem grandes mulheres, né? Tem essa frase. E assim, não deixando também a visão do meu pai, que é um cara mais tranquilo, né? E que é um cara que
Ele se importa com o próximo, ele quer ajudar o próximo. Então, assim, desde criança a gente tem essas referências. Então, assim, eu acho que a união desses dois, na minha criação, eu acho que isso faz muita diferença, porque, assim, um dos maiores sonhos da minha vida, com certeza, é ter a minha família, né? Ter a minha família, meus filhos, assim, eu tenho um sonho muito grande. Tudo que eu falo, tudo que eu faço na minha vida hoje em dia é pro dia que eu for ser mãe, sabe? Porque esse é um sonho muito grande que eu tenho da minha vida. E de conseguir passar 1% do que me foi passado por eles, para mim já seria o suficiente, sabe? Porque às vezes eu até não sei nem se eles vão assistir esse vídeo, mas se eles assistirem, às vezes eles tiverem alguma dúvida de que falharam em algum momento, ou que poderiam ter feito diferente, ter feito melhor, que não tenham dúvida, que eles realmente fizeram o que tinha que ser feito, sabe? Quando, né, nessa criança, porque eu tenho certeza que meus irmãos também pensam assim. E eu acho que é bem isso. Acho que a figura do pai e da mãe, para mim, é. Muito legal. Forte, forte. Bruna, obrigado, foi muito legal. Nossa, aprendi muito. E vamos fazer nossa prece, né? Agradecer. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo, ter dedicado seu tempo para a gente. E que a gente possa aí estar em sintonia sempre com bons espíritos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Pedindo, como sempre, que envolva a todos. E que essas palavras ditas pela nossa irmã, não tiranizar, seja como foi bem explanado. Não tiranizar nem conosco, nem com os nossos próximos, nem com as pessoas na rua, nem com Deus. Que possamos ser dóceis, no bom sentido da palavra, envolvidos sempre por essa energia maior que provém do Senhor dos Universos. Obrigado, fica com Deus. Até a próxima. Obrigada, Capo.